distância. Eles! Começou. No começo deste século, um grupo de blocos mesopotâmicos foram traduzidos. Eles revelaram a primeira lenda conhecida de uma enchente cataclísmica. O primeiro épico escrito do mundo é a história do mítico rei Gilgamesh. No antigo épico sumério de Gilgamesh, o nome dado ao paraíso é Dolmen. Dolmen aparece na lenda mesopotâmica como uma espécie de jardim do Éden. Como um tipo de paraíso, um lugar de verdejante frescor e água abundante, e ventos e brisas. É um lugar de maravilhas, um lugar perfeito. É também o lar para uma serpente. No épico antigo, a serpente rouba a flor que gera a imortalidade. E assim como Adão, Gilgamesh deve deixar o jardim e morrer. A ideia do paraíso parece universal. Mas no que se baseia? Este lugar existiu? A resposta indica um lugar encantado e real. 640 quilômetros ao sul da antiga cidade sumeriana de Ur, fica a ilha de Bahrein. O mercado essencial nas rotas do comércio através dos desertos áridos e mares salgados da Mesopotâmia. Mais de 85 mil túmulos encontram-se nesta paisagem, provavelmente mais do que em qualquer outro lugar do mundo antigo. Os ossos antigos nos contam que esses povos eram mais altos e mais saudáveis, e eles viviam mais que as outras pessoas na região. Gênesis 11:4. Eles disseram: venham, edifiquemos uma cidade e uma torre cujo tope chegue até os céus, para que tornemos célebre nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. De acordo com o historiador do século I, Flavius Josephus, o líder dessa gente era Nimrod, o bisneto de Noé. A Bíblia nos conta que Nimrod era um poderoso guerreiro na terra. Sob sua liderança, o povo começou a construir uma grande torre. Nimrod queria criar um embevecimento, um encantamento. Ele queria construir um império. Ele queria manter o povo unido sob sua autoridade. A Bíblia nos diz que Deus permitiu que os construtores trabalhassem na torre por uns tempos. Depois ele interveio. Gênesis 11:5 e 9. E então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam, e disse: eis que o poro é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Destarte o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. E chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali os dispersou por toda a superfície. Foi aqui que 3 das maiores civilizações do mundo antigo surgiram: Babilônia, Assíria e Suméria. A descoberta dos manuscritos do Mar Morto foi o evento mais famoso da arqueologia bíblica, mas não foi o primeiro. A ânsia por explorar a história bíblica tem uma tradição respeitável. É uma procura que começou na Terra Santa, mas levaria à Mesopotâmia. Ao longo da história, viajantes místicos e fiéis têm sido trazidos aos locais onde as grandes histórias da Bíblia ocorreram. Mas com a chegada do século XIX, um novo tipo de peregrino procurou fortificar sua crença na Bíblia através da recente ciência da arqueologia. Certamente não poderia haver confirmação maior de sua fé do que provar que a história bíblica foi real. Os israelitas se viram numa violenta mistura de raças e línguas em conflito com deuses e demônios. Que cidade é esta? O Apocalipse perguntaria. Vestida de púrpura e de escarlate, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas.
a morada dos demônios, covil de toda espécie de espírito imundo. Babilônia, a grande mãe das meretrizes e das abominações da terra. Mas em meio a todas as abominações, talvez até mesmo por causa delas, foi onde a Bíblia se tornou um livro pela primeira vez. Ameaçados por uma nova cultura esmagadora, escribas hebreus se empenharam em preservar e solidificar a identidade judaica. Durante 3 gerações de escravidão, os escribas uniram a tradição oral de Israel, novas escrituras e textos sagrados em um único manuscrito. Nascia a Bíblia. Babilônia, uma das mais famosas cidades da Bíblia. Babilônia, o império que dominou o mundo antigo como centro de comércio, de poder militar, de cultura e religião. Babilônia, o símbolo de riqueza e de opulência, mistério e conspiração, decadência e corrupção. Babilônia, a cidade imperial de Hammurabi e de Nabucodonosor, seu maior rei. Nossa história começa muito antes que houvesse uma cidade chamada Babilônia. Ela começa com um grupo de viajantes que chegou à planície queimada pelo sol ao sul da Mesopotâmia há mais de 2.000 anos antes do nascimento de Jesus. A Bíblia nos conta que esses viajantes eram descendentes do patriarca Noé e de sua família. Nas décadas que se seguiram ao grande dilúvio, eles migraram para o sul ao longo dos vales do Tigre e do Eufrates. Sob o domínio de Hammurabi, Babilônia conseguiu a supremacia militar na Mesopotâmia. Ele construiu um império de poder inigualável. Se estendia desde o Golfo Pérsico até os confins superiores do rio Tigre. A Babilônia se tornou um centro literário e cultural de destaque, a capital intelectual da Mesopotâmia. A civilização babilônica era altamente avançada. Textos matemáticos e astronômicos revelam que os antigos babilônicos criaram a hora de 60 minutos e o círculo de 360 graus. Hammurabi aumentou o reinado babilônico não apenas por conquistas, mas também através do comércio. Até mesmo a dinastia de Hammurabi não conseguiu durar para sempre. Depois de um reinado de mais de 40 anos, tribos bárbaras das montanhas do leste chegaram para atacar e enfraquecer a Babilônia. Um longo período de conflitos começou. Cerca de 1.600 anos antes de Cristo, a Babilônia foi saqueada e queimada por outro povo mencionado na Bíblia, os hititas. Os hititas levaram as riquezas e os prisioneiros da Babilônia para a distante Anatólia, nossa moderna Turquia. E estávamos no verão de 605 a.C. Forças babilônias bem armadas realizaram um ataque rápido e decisivo contra os egípcios. Suas forças se confrontaram em Caxemira, ao norte da Assíria. A batalha custou ao Egito seu controle do Oriente Médio. Agora, quase um milênio após Hammurabi, a Babilônia mais uma vez mantinha um poder indiscutível. Mais tarde, os assírios, bem conhecidos de leitores do Velho Testamento, conquistaram a Babilônia. Foi durante o banquete, numa grande demonstração de arrogância diante de Deus, que Belsazar ordenou que servissem vinho. Ele então brindou os deuses da Babilônia. Fez isso com as mesmas taças de ouro que seu avô, Nabucodonosor, havia pilhado do templo em Jerusalém. Repentinamente, um fato estranho e aterrorizador ocorreu, bem aqui na sala do trono de Belsazar. Uma misteriosa mão desencarnada apareceu do nada e começou a escrever em letras brilhantes na parede do rei. Daniel 5, 5 e 6. No mesmo instante apareceram os dedos de mão de homem e escreveriam defronte do candeeiro na caiadura da parede do Palácio Real, e o rei viu os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei e os seus pensamentos o turbaram. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Daniel 5, 13 e 17. Então Daniel foi introduzido à presença do rei e disse: todavia lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Daniel 5 e 25. E esta, pois, é a escritura que se traçou: Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação de cada palavra. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado, foste na batalha e achado em falta. Pere, seu reino foi dividido e dado aos medas e aos persas.
Conforme relata a Bíblia, naquela mesma noite, enquanto o escrito brilhava na parede, os exércitos de Ciro o Grande já entravam na cidade. As muralhas poderosas da Babilônia e suas fortificações imensas não puderam impedir sua queda, uma queda decretada por Deus. O profeta Isaías nos dá informações sobre o rei Ciro e seu papel na queda da Babilônia. Isaías 45, 1 e 3. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Crio, a quem tomo pela mão direita para bater as nações ante sua face e descingir os lombos dos reis para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. E dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. A Escritura nos dá a ideia da forma surpreendente com que Ciro capturou a Babilônia. Com suas muralhas maciças, Babilônia parecia inexpugnável, mas desconhecido pelos babilônios, Ciro havia armado um plano engenhoso. A Bíblia não fornece os detalhes, mas é descrito em grande detalhe pelos antigos historiadores Heródoto e Xenofon. Enquanto Belsazar festejava, tropas persas estavam ocupadas rio acima, desviando o curso do rio Eufrates. O rio normalmente fluía por baixo dos portões maciços e entrava pela cidade. Aí os persas cavaram um canal. Isso redirecionou o rio para um velho leito. O Eufrates começou a ficar mais baixo, permitindo que os persas atravessassem por baixo dos portões e entrassem na Babilônia. Relatos nos contam que Ciro colocou um espião na cidade, e naquela noite ele destrancou os portões da muralha interna. Através desses portões, o exército de Ciro entrou na cidade e os babilônios foram totalmente surpreendidos. A Babilônia era tão grande que, quando as partes externas foram invadidas, os que moravam no centro da cidade não sabiam do ataque. Belsazar e seus convidados continuavam com seu desafio idólatra a Deus até que foi tarde demais, como o livro de Daniel nos conta. E então, um pouco mais de 200 anos mais tarde, Alexandre o Grande, em sua busca de conquistar o mundo, derrotou os persas e conquistou a Babilônia. Alexandre estava enfeitiçado pela ideia da Babilônia. O pensamento de que todo o mundo poderia ser unificado sob uma civilização, uma cidade, um homem. Daniel 7, 3 e 7. 4 animais grandes diferentes uns dos outros subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés como homem. E lhe foi dada a mente de homem. Continuei olhando e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas e lhe diziam: levanta-te, devora muita carne. Depois disto, continuei olhando e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças e foi-lhe dado domínio. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. De acordo com muitos comentaristas, o urso da visão de Daniel simbolizava os medas e os persas, e com certeza o Império Medo-Persa substituiu o babilônico. O leopardo de 4 cabeças tem 4 asas e representava Alexandre o Grande e as 4 divisões de seu império. A 4ª besta foi identificada por comentaristas como sendo a correspondência ao Império Romano. O Império Persa criou algumas das construções mais surpreendentes que o mundo já viu. Magníficos palácios erigidos em pleno deserto, estradas, pontes e canais. 331 anos antes de Cristo,
Batalha de Gaugamela. Cerca de 50 mil gregos lutam contra seus eternos inimigos, os persas. Por centenas de anos, essas duas superpotências derramaram sangue em batalhas. Os gregos têm a metade de homens. Mas neste dia de outubro, eles terminam vitoriosos e transformam a trajetória da história. Graças à brilhante tática do comandante de 25 anos, Alexandre, o Grande. Agora é a sua hora. Alexandre tem uma espécie de aura maior que ele. Ele é bonito, musculoso e extremamente carismático. Suas tropas praticamente o idolatravam. Em menos de 5 anos, ele conseguiu organizar um grande plano estratégico na Grécia para invadir a Pérsia e destruir o Império Persa. Em 5 anos, ele conseguiu eliminar a oposição e finalmente foi capaz de forçar uma batalha terrível, onde hoje fica o Iraque, na Batalha de Gaugamela. Ele destruiu os últimos remanescentes do exército persa e, pela conquista, virou o imperador de toda a Pérsia. Agora o Império de Alexandre se estende da Grécia para o Egito, até o atual Afeganistão. Um dos maiores impérios do mundo. Mas o apetite de Alexandre pelo poder e glória é insaciável. 5 anos depois de derrotar os persas, ele está pronto para um novo oponente. Com seu exército de 32 mil homens, ele se posiciona na margem do rio Indo, pronto para a próxima conquista. A Índia. Foram 8 longos anos para Alexandre, que nem tinha 30 anos ainda. Agora, ele era imperador da Pérsia depois de derrotar o poderoso Império Persa em uma campanha muito sangrenta. Era o faraó do Egito. Nem precisou levantar a espada lá, eles desistiram. Agora ele ia bater na porta da Índia. De uma perspectiva geográfica e estratégica, o problema era que para chegar à Índia seria preciso atravessar 2 grandes rios. O Indo e o rio Hidáspes. Para a maioria dos exércitos, esses rios eram grandes demais para atravessar. Mas não para Alexandre, cuja perspicácia e planejamento são lendários. O Alexandre sempre parecia, em qualquer batalha que lutava, ele sempre parecia estar no ponto crucial, onde a tática mudava. O ponto crucial, onde em vez de ir para fora, vinha para dentro. Onde atravessava a lacuna, em vez de ir por fora. Como fazer isso e, ao mesmo tempo, auxiliar seus homens, é um talento raro. Agora Alexandre desloca sua infantaria pesada contra o meio do exército. Mas Poros não desiste. Ele manda os arqueiros atacarem. O arco indiano tem 2 metros de bambu forte e flexível. Para estendê-lo totalmente, o arqueiro deve firmá-lo no chão e segurar com o pé. O tamanho enorme resulta em uma força inigualável. As flechas com ossos afiados ou pontas de metal podem perfurar qualquer armadura. Mas devido ao tempo, os arcos são ineficazes. Choveu na noite anterior e todos aqueles milhares de cavalos, homens e elefantes deixaram o chão lamacento. O exército indiano não tinha costume de lutar em épocas de chuva. Os arqueiros não conseguiam prender as flechas. Azar de Poros. Ele perdeu uma de suas armas mais poderosas. Com a ala esquerda destruída, o exército de Poros fica reduzido à infantaria, aos elefantes treinados para a guerra e arqueiros. Não era só lutar contra o elefante. Em cima dele havia o que chamavam de Howdah, que era um arqueiro. Eles tinham um esquadrão de 13 tropas em volta, da mesma forma que usamos tropas para proteger tanques hoje. Mas os elefantes têm um ponto fraco: os olhos. A infantaria grega tenta atingir seu alvo. Imagine o que acontece se um elefante é atingido no olho. Ele vai à loucura. O elefante é um animal muito grande. Em meio ao caos, Alexandre ataca o centro do grupo e aniquila o flanco. Apesar de encurralado pelos 2 lados,
Poros persiste. O exército começa a se desmoronar sozinho, num grupo gigante de 10, 12 mil homens, animais, carruagens, burros, cavalos. Eles não podiam se mexer e a infantaria não parava de pressionar. A cavalaria pressionava pelos lados. Nesse tipo de batalha, se não houver espaço aberto, não dá para ter casualidades, mas se você fecha o combate, fica terrivelmente perigoso, porque não dá para se mexer. Não dá nem para fugir. O problema nessa batalha é que não dava para fugir. Combate brutal de homem para homem. Animais em pedaços. A batalha de Hidaspes acaba em um massacre violento. Seres humanos foram esfaqueados e golpeados, barulho, gritos, e o campo de batalha rapidamente ficou coberto de sangue, entranhas e pedaços de carne humana. E o cheiro. O cheiro. Os elefantes, quando se machucam, como muitos animais, defecam. Imaginem isso também. O barulho e o cheiro e o terror humano eram completamente terríveis. Alexandre reconhece em Poros um espírito guerreiro familiar. Ele não queria matar o homem que aprendeu a respeitar. Então ele envia um mensageiro para pedir uma reunião. O historiador grego Arriano lembra a conversa. Alexandre foi o primeiro a falar. Ele disse: "O que acha que devo fazer com você?" "Trate-me como um rei", Poros respondeu. Alexandre fica tão impressionado com a dignidade e compostura de Poros que decide deixá-lo como rei e manter seus territórios e súditos. E gregos. Agora os homens de Alexandre percebem que o objetivo de seu líder se tornou uma missão suicida. Eles têm lutado arduamente e a revolta está no ar. Ele tentou convencê-los a continuar. Ele era inspirador, suas tropas eram leais, mas elas não aguentavam mais. Alexandre, em constante harmonia com seus homens, acaba cedendo à vontade das tropas e se direciona ao sul, de volta à Babilônia, onde hoje fica o Iraque. Mas sua aventura no Oriente pode ter-lhe custado a vida. O mais provável é que ele tenha morrido de malária na Babilônia, segundo a história diz, ou ao menos os livros dizem, porque ele era considerado o faraó do Egito. O corpo dele foi enviado ao Egito, onde foi embalsamado e colocado em um caixão de cristal. Alexandre o Grande, um dos estrategistas militares mais brilhantes da história, morreu aos 33 anos. O conquistador da maior parte do mundo de hoje. Sua história e liderança continuaram a inspirar grandes militares da história. Alexandre o Grande lutou por mais de 11 anos e 30 mil quilômetros, sem nunca perder uma batalha. Ainda assim, ele não parecia satisfeito. Ambição, conquista, luxúria, homicídio e o poder de uma tecnologia sem igual. Essas são as pedras fundamentais do Império Romano. O ano é 64. Um pequeno incêndio se torna um inferno de uma semana que reduz grandes áreas de Roma a cinzas, deixando milhares de desabrigados. Nero foi supostamente visto tocando sua lira no topo de uma torre próxima enquanto o fogo ardia. Seus atos após o incêndio também foram incriminadores. Nero confiscou 1/3 da cidade incendiada como propriedade particular e construiu o mais extravagante e egocêntrico monumento do Império, um complexo de palácios ocupando 80 hectares do centro de Roma. Nero culpou os cristãos, membros de um novo culto religioso, e centenas deles foram enforcados e queimados nas ruas de Roma.
Esse foi o mais recente de inúmeros atos abomináveis do legado doentio de Nero. Violentos, sangrentos, exploradores, emocionantes. Os jogos no Coliseu eram o grande espetáculo romano. E todos os presentes admiravam as proezas de engenharia da civilização mais avançada do mundo.